Olá, meu nome é Vera e vocês estão na página Conversa sobre Livros. Nós temos uma página também no Instagram que é Amor aos Livros. Faça uma visitinha por lá também para você dar seu clique, você se inscrever, tanto aqui quanto lá, e interagir conosco em comentários e nós termos uma boa relação de amizade virtual. Muito bem, hoje eu estou trazendo diversos gêneros para vocês. Tem umas 2 semanas que eu comecei a fazer essa mixagem, porque senão fica muito monótono, só livro policial, e aí chegam outras pessoas também que querem saber mais alguma coisa sobre outros livros, e aí só tem policial. Mas o que eu trouxe hoje é policial. Esse aqui, A Sombra de uma Mentira, é um dos livros mais instigantes que eu já li. Ele trata de 2 garotinhas, uma filha de um tratador de porcos, um criador de porcos, e outra a enteada de um homem muito rico, mas muito desprezada por ele e pela família em si. E essas 2 menininhas, por um acaso, se envolvem no assassinato de uma garotinha, que nós não ficamos sabendo os detalhes de como a criança realmente morreu. Elas 2 vão para reformatórios diferentes, recebem outra identidade, as 2 recebem outras identidades, e o tempo passa, mas uma norma foi estabelecida para elas, de que elas jamais devem entrar em contato uma com a outra, por segurança. E aí eu gostaria de fazer um intervalozinho, uma paradazinha para explicar que existe uma doença mental chamada folie à deux, loucura a 2. Pessoas que, quando se juntam com outras, nós temos aquele caso brutal aqui da Daniela Pérez, pessoas que, quando se juntam a outras, são capazes de ações absurdas, porque parece que existe uma química, alguma coisa horrenda entre eles. Bom, então uma se torna jornalista, bem-sucedida, e a outra se torna uma dona de um bar, desses circos de diversões que aparecem nas cidades e que ficam ali, parque de diversões que fica ali estabelecido sempre. Ocorre que a moça do parque de diversões descobre uma pessoa morta dentro do parque, e já é o 3º assassinato nessa cidade onde ela vive. E o caso toma, assim, uma relevância muito grande. Relevância já diz, eu tenho mania de complicar as coisas. Toma muita relevância. E a jornalista é encarregada pelo seu jornal de fazer uma investigação e uma matéria sobre o assunto. Inevitavelmente, as 2 se reencontram. E ao se reencontrarem, as coisas não correm muito bem, porque logo há outro assassinato, e quando a identidade delas é descoberta por um desses acasos malvados, as coisas ficam muito complicadas e muito estranhas para elas. Então, o autor é Alex Marwood, A Sombra de uma Mentira, da Bertrand Brasil, e eu super recomendo. Esse eu li, reli, e sempre ele consegue me impactar pela complexidade da trama e, ao mesmo tempo, pela simplicidade. 2 pessoas
num país relativamente pequeno como a Inglaterra, inevitavelmente poderiam se reencontrar. E como elas sofriam, segundo os psiquiatras, dessa folie à deux, dessa loucura a dois, eu gosto de dizer em francês. Ai, perdoem, mas eu às vezes tenho umas besteiras. Mas essa loucura a dois pode novamente chegar nessas duas criaturas tão marcadas pelo destino. A editora Bertrand Brasil, como já disse a vocês, A Sombra de uma Mentira. Alex Marwood. O que me lembra que eu vou procurar outros livros desse autor. Porque quando eu gosto, gosto. Muito bem. Eu estava assistindo algumas pessoas que chamam de influencers ou booktubers, ou qualquer coisa assim, eu não compreendo bem, mas fiquei admirada, visitei 3, 4 ou 5 perfis, e fiquei admirada e me senti assim por fora, porque eu vi a supervalorização que essas pessoas dão a edições e apresentações bonitas, livros assim, lindos. Eu dou valor também. Acho lindo, acho maravilhoso, fico encantada, mas para mim o livro tem valor assim, edição de bolso, ou assim. O que me importa é o que está dentro. No caso, essa edição de O Nome da Rosa é preciosa, preciosíssima. Porque na primeira edição, na edição anterior, haviam muitas palavras em latim, muitos aforismos em latim, muita coisa, e não havia tradução. Então, ou nós íamos para o Google penar para encontrar uma tradução. Naquela época, logo que foi lançado O Nome da Rosa, ainda estávamos um pouco atrasados, não tínhamos essa simplicidade que tem hoje para você descobrir tudo. Mas esse aqui veio com todas as traduções, o texto em latim e a tradução. E a história maravilhosa do Nome da Rosa. Passado na época medieval, e Umberto Eco é um mestre, era um mestre na história medieval. É passado em um convento, isolado do restante do mundo, mas perto de uma vila que levavam para eles alguns animais mortos, verduras, essas coisas, e os freis também plantavam e tinham muita coisa ali. Mas começam a haver assassinatos estranhos nesse mosteiro. E um frei, que era uma espécie de Sherlock Holmes católico, é convidado a ir ao mosteiro para descobrir a causa e quem estava cometendo aqueles assassinatos. No filme que passa sobre esse livro, o frei investigador é Sean Connery, que faz um frei britânico, aqui também ele é britânico, que vai com seu ajudante, se hospeda no mosteiro naturalmente e começa a investigar e a descobrir. E aqui se encontra a mais famosa biblioteca literária do mundo, que é um labirinto, quase uma biblioteca de Babel. E é nessa biblioteca que eles vão procurar e, com muita dificuldade em encontrar,
os fundamentos e a causa dos assassinatos. É redundante recomendar, porque esse é um livro clássico. Esse vai entrar para os tempos vindouros e ser sempre moderno. Então, eu trouxe hoje para vocês, escrito por Umberto Eco e editado pela Record. Um selo de garantia, como eu sempre digo a vocês. Quiser tentar, é um livro que vai exigir de você paciência e que você vai terminá-lo cheio de conhecimento de várias coisas. Muito bem, vamos lá. Mais um policial. Agora eu vou confessar o pecado. Esse aqui eu não li. E aí você vai perguntar, e por que trouxe? Você disse que não mostrava livro que você não tinha lido. Quando eu estava me preparando para gravar, eu vi que eu só tinha trazido O Nome da Rosa e mais 2, e estava faltando um. Como eu fiquei com preguiça de me levantar, peguei este aqui que está na pauta de leitura. A última coisa que ele me falou. Ouvi maravilhas desse livro, ouvi assim comentários muito bons, e aqui diz: será que ainda conhecemos alguém, mesmo quando boa parte do que acreditávamos saber a seu respeito não é verdade? Por que você acredita em alguém? Porque ela só lhe diz a verdade? Ou ela tem partes da verdade ou de seus mistérios que ela não quer contar a ninguém? Então, a autora é Laura Daves, né? E a mensagem, a última coisa que ela ouviu de um moribundo por assassinato foi: proteja ela. E mais não digo e mais não falo porque não sei. Mas quando eu fizer a leitura, eu volto com ele para comentar mais profundamente com vocês. Tá legal assim? Bom, me desculpem a quebra do que eu disse, não é? Mas de vez em quando isso vai acontecer, porque eu sou famosa por dizer uma coisa e depois fazer outra, viu, gente? Hoje eu trouxe também um clássico. 2 clássicos eu trouxe hoje para vocês. 2 clássicos, digamos assim, contemporâneos. É suposto tratar clássicos como os livros escritos da antiguidade, como a Ilíada, a Eneida, como a Odisseia, como Metamorfoses, mas nós temos clássicos contemporâneos. São livros que entrarão para a história, seguirão adiante e serão lidos sempre com o mesmo prazer. O ano passado, junto com uma amiga do Instagram, que tinha uma página maravilhosa, hoje ela tem o Bagagem Leve Sebo, muito bom, que eu recomendo. Tanto eu e a Edna começamos a escalada dessa montanha mágica. Tem resenha, eu fiz resenha desse livro. Gente, pela quantidade de marcação, já dá para vocês notarem o quanto eu amei esse livro de Thomas Mann. Dizer a vocês que foi uma leitura fácil, fluida, que seguiu sem tropeços, não. Nenhuma escalada desse porte pode ser feita a toque de caixa. É sobre um sanatório na Suíça, famoso, onde um rapaz vai visitar seu primo, que é um oficial das forças suíças, e está internado com tuberculose. Esse sanatório
era para tuberculosos, mas aceitava hóspedes também. E aqui Thomas Mann discorre com intensidade, fluidicamente, dos tratamentos, das questões científicas mais sérias acerca dessa doença, que naquela época era praticamente incurável. Relata que a convivência dessas pessoas nesse ambiente, a alimentação, a hospedagem, os romances que surgem entre eles e o sofrimento. E também um fato muito interessante de pessoas que se habituavam de tal maneira de estar aqui que não queriam mais sair. Seria longo fazer para vocês agora mesmo uma mini resenha desse livro fabuloso. Portanto, eu me limito a recomendar a vocês, não é? É da Companhia das Letras, uma leitura confortável naquele sentido das fontes e das páginas, muito bem traduzido do alemão para o português por, deixe-me ver aqui, por Herbert Caro. E um detalhe curioso sobre Thomas Mann é que sua mãe era brasileira. E algumas pessoas dão um super valor a isso, mas ele é um escritor tipicamente alemão. E a sua visão do mundo é bem alemã também. Então, o que é mais que podemos falar? Dos meus crushes. Eu tenho outro. Além do, como eu falei num vídeo aí, sobre Zygmunt Bauman, sobre Philip Roth, são meus crushes, que eu vou trazendo devagarzinho para vocês aprenderem alguma coisa sobre essa senhorinha aqui. Esse aqui é outro crush intenso, com esse livro, Bertrand Russell, o grande filósofo inglês, ganhou o Nobel de Literatura. Um livro importantíssimo. A filosofia de Bertrand Russell é uma das mais atraentes que você possa imaginar. Ele era filósofo e matemático. Foi membro do Trinity College, que é um dos mais famosos do mundo, da Universidade de Cambridge, onde lecionou durante muitos anos. Ganhou o Nobel de Literatura de 1950 por esse livro aqui, mas não apenas por esse livro, mas pelo conjunto de sua obra e pelas suas atividades contra certas coisas daquela época. Seu ativismo social é levado a um grau máximo. Super recomendo, dizendo a vocês que é um livro que vale a pena ler, mas não é um livro de pegar e ler. Não. É um livro lento. É como A Montanha Mágica também é um livro lento. É como O Nome da Rosa também é um livro lento. Como eu li recentemente, eu fiz um teste lá no Instagram sobre formas de leitura, se a pessoa era rápida, se não era. Como a maioria dos que responderam tem uma leitura lenta, eu acho que pega bem esses livros mais sérios com suas pegadas mais lentas, mas não tediosas, hein? Não vamos confundir lento com tedioso. Lento no modo de leitura que deve ser lento, certo? Então, por hoje é só. Um grande abraço e tchau. E não esqueçam o clique e não esqueçam de trocar palavras comigo, conversar para a gente manter tudo em ordem, ok? Tchau.